Meus amores, no vídeo de hoje, como vocês estão lendo aí no título, eu irei falar um pouco sobre uma coisa que aconteceu já faz 1 ano e 1 mês. Sim, gente, eu sei que não me matem, eu demorei pra fazer isso aqui pro YouTube, mas é que eu já tinha feito pro meu Instagram. Inclusive, se você ainda não me segue no Instagram, me siga lá. O Instagram tá aqui na tela pra vocês e também está na descrição. Eu fiz o meu relato de parto quando o Gael tava, acho que com uns 2, 3 meses, por aí. Eu fiz pro meu IGTV, né, pro meu Instagram, mas muitos de vocês me cobraram aqui no YouTube. Cadê o relato de parto? Você não fez o relato de parto? Então eu resolvi fazer pra vocês, né, antes tarde do que nunca. Até porque o Gael já tá crescendo, já tá virando um moço e daqui a pouco eu esqueço de alguns detalhes que eu não quero deixar passar, né, sem recordar aqui com vocês e sem deixar registrado, até pro futuro, né, ele poder ver e enfim, saber como foi essa experiência incrível do parto do Gael. Bom, mas como toda história tem o seu início, né, eu vou começar lá do comecinho, de quando começou o meu trabalho de parto. Bom, pra quem não sabe, né, o trabalho de parto ele é dividido em 4 fases, 4 etapas. Existe a primeira fase, que é a fase latente, que é quando você começa a sentir as contrações com um pouco mais de intensidade, você começa a sentir dor, né, porque no geral, assim, quando a partir do 7º mês, 6º mês, você já começa a sentir as contrações de treinamento. Só que quando você entra em trabalho de parto, nessa fase latente, você começa a sentir elas começando a querer pegar um ritmo, sabe, de começar as contrações a ficarem mais intensas, com um pouco mais de dor, de desconforto. Depois a gente vai pra segunda fase do trabalho de parto, que é a fase ativa, que é a fase que de fato, né, o bebê tá ali fazendo todo o esforço junto com a mãe pra poder sair, então as contrações começam a diminuir o tempo entre elas, né, fica o tempo mais curtinho e a intensidade também é muito maior, a dor é muito maior, que é a fase final pro bebê sair. E aí depois a gente tem a fase expulsiva, que é a fase que o neném sai, né, no parto normal. E por último, a gente tem a última fase do trabalho de parto, que é a dequitação. Pra quem não sabe o que é dequitação, é a hora que a placenta sai no parto normal, porque muita gente acha que o parto é só, o bebê saiu, pronto, nasceu. Mas não, no parto normal a gente fala que o parto só terminou realmente todo esse ciclo quando há o parto da placenta. Por incrível que pareça, a placenta faz parte do parto e pra poder finalizar com chave de ouro, ela precisa sair. Então a dequitação é essa última fase, tá? Que geralmente acontece logo depois, assim, tipo, às vezes demora uma meia hora, às vezes demora uns 10 minutos, pode demorar até 1 hora pra poder expelir a placenta, mas é super importante esse momento que a gente realmente só dá os parabéns pra mãe dizendo que o bebê nasceu quando a placenta nasce também. Então, o meu trabalho de parto, ele já veio acontecendo, assim, essa fase latente, nessa primeira fase, ela não acontece necessariamente só na hora do trabalho de parto ali que vai nascer e pronto. Não, ela já pode acontecer, tipo, 1 semana antes, às vezes demora 1 semana, 2 semanas, às vezes 2 dias. Meu trabalho de parto, a minha fase latente, ela começou quando eu tava mais ou menos 1 semana antes do Gael nascer de fato. Foi um final de semana que eu senti muitas contrações, muita cólica, muita dor, e aí as contrações aumentavam à noite, aí de dia elas relaxavam. Aí à noite começava de novo, e aí relaxava. E daí é o famoso sinal falso, assim, né, que você acha que vai nascer, mas daí na verdade passa um pouquinho e melhora. O mais interessante é que, foi o que eu falei aqui pra vocês, que à noite, né, eu achava que ia vir aí de dia, é porque à noite a gente produz mais ocitocina. Ocitocina, pra quem não sabe, é o hormônio do amor, é o hormônio que a gente libera durante o parto, né, então ele sempre tem esse aumento, nossos hormônios sempre aumentam na noite, né, ele fica mais ativo e na claridade no dia costuma a dar uma reduzida, uma baixada. Mas foi assim, começou num final de semana anterior do Gael nascer. O Gael nasceu no dia 14 de maio de 2019. Ele nasceu no período da manhã, às 9h23. E eu comecei o meu trabalho de parto 1 semana antes. Foi num final de semana que eu tava com muita cólica. E aí saiu um pedaço do tampão, né? Que muita gente acha que o tampão saiu e o bebê vai nascer. Não, mas não é muito bem assim, até porque o tampão ele se regenera com o tempo. Então saiu um pedaço, mas de fato saiu o restante do tampão só na hora que eu tava em trabalho de parto quase ativa, digamos. E aí eu fui sentindo essas contrações durante a semana, eu sabia que tava se aproximando. Eu já tava caminhando pras 40 semanas quando começou essa minha primeira fase de trabalho de parto. Quando chegou no sábado, o Gael nasceu numa terça. Quando chegou no sábado, eu já tava sentindo muita dor, muito desconforto. Eu falava, gente, a minha barriga tava lá embaixo, assim, tipo,
pra botar 2 palmos em cima. Eu tô deixando uma foto pra vocês verem aqui. Olha como é que tava a minha barriga. Sério, ficou muito estranha. E eu fiquei preocupada porque parecia que tava um pouco líquido, porque eu só tinha uma bolotinha assim embaixo. Eu falei, gente, parece que só tem um bebê aqui dentro. Cadê o líquido da minha barriga? Mas não, tava tudo certo. A minha médica que tava me acompanhando, a doutora Betina, minha obstetra, ela falou, Zu, fica tranquila que tá tudo certo. Você tem o líquido certo, é só realmente tá bem encaixadinho. Então, tá próximo de chegar. Vamos esperar a hora dele. E aí, a gente deixou, né, acontecer. E no sábado, eu comecei a sentir muito desconforto no dia. Eu lembro que era na virada ali de Dia das Mães, que foi num domingo, dia 12 de maio. E aí, no sábado, eu comecei já a sentir um pouco de desconforto. No domingo, eu passei o Dia das Mães com a barriga extremamente baixa e também sentindo umas fisgadinhas, umas contrações, umas cólicas. E aí, na segunda-feira, começou realmente, assim, o meu trabalho de parto, das contrações começarem a pegar ritmo, das contrações começarem a ficar mais intensas. E eu fiquei, acho que umas 28 horas de trabalho de parto no total, assim. E aí, beleza. Não conseguia, né, dormir direito, não conseguia descansar porque as contrações estavam muito próximas uma da outra, mas ainda não estavam no ritmo já de 2 a 3 minutos, que é quando entra na fase ativa. Então, eu só tava, né, fazendo todos os meus exercícios, tudo que precisava. Mas foi na madrugada de segunda pra terça, eram umas 2 horas da manhã, que eu liguei pra minha doula, pra Dri, e falei, Dri, corre que esse bebê vai nascer. Eu não tô aguentando, tá doendo muito. E ela foi lá me socorrer. E minha fase ativa, né, do trabalho de parto começou, acho que era umas 5h30, 6 horas da manhã. E aí foi até as 9h23 que teve um momento expulsivo que eu vou contar pra vocês a minha sensação, tá? Como a maioria de vocês já deve saber, eu tive o Gael em casa. Até deixando umas fotos pra vocês verem aqui. Tem também um vídeo incrível. Eu tô deixando o link pra vocês aqui na minha descrição, que é o vídeo que o Cris fez, né, no dia do nascimento do Gael, mostrando toda a preparação, como foi. Mas eu tive um parto humanizado domiciliar, que pra quem não sabe, né, o parto humanizado é quando você respeita o tempo do bebê, respeita o tempo da mãe, respeita, né, a hora de acontecer toda essa magia que é o nascimento de um bebê. E o fato de ter sido domiciliar, que foi no nosso apartamento antigo, onde a gente morava. E aí a gente tava preparando tudo, né, pra poder acontecer o nascimento dele dentro da banheira. A gente encheu uma banheira com água quente, água morna, assim, porque eu queria muito que fosse um parto dentro da banheira, né, mas a gente sabe que no final das contas quem decide não é a mãe, né, é o bebê onde ele quer nascer e a hora que ele quer nascer. Então eu fui pra banheira, mas a banheira tava com a água muito quente. E aí eu comecei a ficar com a pressão baixa, comecei a ficar incomodada. E aí fui migrando. Eu ia pra cama, eu ia pro sofá, eu ia pra banheira. Mas o lugar que eu mais me senti confortável e mais me senti aconchegada foi no box do quarto de visita. Sim, gente, não foi nem no nosso banheiro, foi no banheiro de visita. Minha mãe que tava ficando lá nesses dias, né, porque minha mãe na época morava em Florianópolis e minha sogra também, ela mora em Paraty, mas as duas estavam lá com a gente na nossa casa, no nosso apartamento, pra essa chegada, né, do Gael. E a gente ficou lá na expectativa e eu me senti à vontade de ficar, eu queria ficar sozinha. A única pessoa que tava comigo lá era minha obstetra, sentada no chão, assim, medindo os batimentos do Gael, né, pra poder ver como é que tava a situação. Mas eu me senti muito acolhida embaixo do chuveiro, fiquei com a água quente batendo nas minhas costas. E no final das contas, ele resolveu nascer lá. E aí, na hora que eu já tava sentindo que ele ia vir, eu falei, pode chamar o Cris, chama o Cris aqui se ele quiser ver, porque às vezes, né, tem pais que não se sentem muito à vontade, assim, fica com medo, passar mal. Mas eu falei assim, ó, fala pro Cris que tá tudo pronto pro Gael nascer, se ele quiser vir. Gente, o Cris entrou de roupa, de camiseta, dentro do box comigo e ficou na frente, assim, ó, na boca do gol. Falei, meu Deus do céu, que corajoso, porque, né, imagina, deve ser uma coisa muito, a visão dele devia ser uma coisa muito impactante, porque ele viu literalmente o nascimento do Gael. Eu não vi nada, eu só senti, né, porque eu só ficava com o olho fechado fazendo força. E eu confesso, gente, é uma dor, assim, que não tem o que explicar. É uma dor que realmente dói muito. Assim, não tem como explicar, mas uma coisa que realmente não tem como explicar é o quanto vale cada segundo dessa dor. Eu passaria por essa dor 300 mil vezes se fosse preciso, pra depois ter essa recompensa que é ver o seu bebê ali no seu colo perfeitinho, sentir a pelezinha dele, sabe? Eu lembro que eu tocava assim, o Gael tinha um monte de cabelinho, eu falava, gente, ele tem cabelo. E eu nasci careca, o Cris nasceu careca, eu falei, ele tem cabelo. Mas é assim, é uma sensação tão incrível, não tem preço. É como foi natural, né? Foi em casa, não teve intervenção nenhuma, não teve anestesia nenhuma, foi tudo muito da forma mais humanizada possível. Na hora que teve a fase de parto expulsiva, né, que foi a hora que o Gael de fato nasceu, ele já veio direto pro meu braço. Aí ficou eu e o Cris, assim, tipo, olhando pra ele, sabe, embaixo do chuveiro, assim. Nossa, foi muito incrível, uma cena muito emocionante. Tô até deixando pra vocês aqui também um trechinho pra vocês ouvirem o primeiro chorinho do Gael. Foi lindo demais.
demais, assim. Eu fico emocionada só de lembrar, sabe? Faz tudo valer a pena, assim. É muito lindo, muito incrível esse momento. Mas falando uma curiosidade também pra vocês sobre o parto, o Gael, ele nasceu com uma circular de cordão. Pra quem não sabe, tem muitos bebês às vezes que ficam com o cordão umbilical enrolado no pescoço, né? E tem profissionais, tem médicos que falam que não fazem parto normal quando tá com o cordão enrolado no pescoço, porque pode enforcar o bebê e não sei o que. E, gente, isso tudo é mito, tá? Existem muitos mitos. Inclusive, se vocês quiserem que eu traga aqui a minha doula, que foi a pessoa que fez parte desse momento incrível e me deu várias dicas, ela me ajudou muito a me sentir muito segura e empoderada, né, na hora do parto e na preparação pro parto. E, enfim, ela foi um anjo da guarda, assim. Se vocês quiserem que eu traga ela aqui pra gente tirar umas dúvidas de vocês, eu já tinha gravado um vídeo com ela, inclusive, quando eu estava grávida, porém eu não consegui, eu perdi o vídeo, não consegui subir esse vídeo aqui pra vocês, mas eu faço questão de trazê-la, ou até mesmo fazer um call com ela, né, porque nesse momento de quarentena a gente tá evitando, né, de ficar trazendo pessoas pra cá e tudo mais, mas eu posso fazer um call com ela. Então comentem aí se vocês querem dicas e que a gente fale sobre mitos, né, sobre coisas que podem e não podem na gravidez, na hora do parto. Comentem bastante aí, deixem bastante like que eu posso fazer esse vídeo com ela. Mas essa questão do cordão umbilical já foi provada que é um mito, tá? Porque o cordão, ele tem uma textura que ele é muito flexível e se você dá um nó no cordão, esse nó, ele vai pra um lado e vai pro outro, ele não fica preso, ele não fica fixo, ele é muito maleável. Então, o Gael nasceu sim com uma circular de cordão, nasceu com uma coroa, eu digo, e foi muito lindo, assim, porque, né, a gente viu o quanto a natureza é perfeita e quando tudo tem que dar certo, dá certo. Mas eu também queria deixar muito claro que, assim, a gente teve o parto em casa, eu sempre sonhei em ter o parto domiciliar, mas a gente teve em casa porque tudo estava certo pra ter em casa, ok? Não é qualquer pessoa que pode ter um parto domiciliar, um parto que não seja num local que tenha uma UTI ou algo assim, né, tipo, pra uma emergência, porque tem pessoas, às vezes, que tem algumas complicações na gravidez, então não é seguro, né, fazer em casa, porque em casa você tem só o profissional ali que está com você, que vai te ajudar no que for preciso, porém, a gente nunca sabe, né, se você não tiver com a sua gravidez redondinha 100%, é melhor você procurar um profissional e, né, fazer num hospital, fazer num lugar que você se sinta mais segura também e tenha mais segurança pro seu bebê nascer. Não que em casa não seja seguro, pelo contrário, até porque eu nunca ouvi falar de infecção domiciliar e infecção hospitalar a gente ouve falar bastante, né? Então já começa por aí que a nossa casa eu acho que é super seguro, mas a sua gravidez tem que ser segura também. Depois disso, então, eu e o Gael, a gente ficou muito juntinho, a gente teve a famosa Golden Hour, que é a hora de ouro. Logo depois que o Gael nasceu, a gente não teve nenhuma outra pessoa pegando o Gael, ele ficou 100% comigo. A gente já saiu do banho juntos, ele no meu colo, já botei ele no meu peito, ele ficou 1 hora direto sentindo o meu calor, sentindo o meu cheiro, e isso é extremamente importante pro bebê. E a gente também deixou a minha placenta fazer a hora da dectação dela sozinha, né? Porque isso também é muito importante, a gente esperar, não cortar o cordão umbilical do bebê assim que ele nasce, porque se ainda estiver bombeando, né, o sangue da placenta pro bebê, ele ainda tá passando nutrientes, ainda tá passando sangue, e isso é muito importante pro bebê. Então a gente tem que também esperar esse momento até o cordão ficar mais esbranquiçado, assim, parar de pulsar, né? Daí mostra que já não tá passando mais nada pro bebê, mas esse tempo é muito importante também. Então, foi muito lindo, gente. Olha essa foto, que coisa mais gostosa. Foi o nosso primeiro contato, a gente juntinho ali no meu colo. O Gael, ele pegou meu peito, assim, já de primeira. A minha doula, ela me ajudou, né? Me mostrou como é que tinha que fazer. Eu não preparei o meu bico durante a gravidez, eu só deixei fluir. Não passei aquelas esponjas pra bico, não passei pomada, não passei nada. Só vivi, deixei meu peito se encarregar, né? Porque eu acho que a natureza, ela é muito perfeita, então a gente tem que se entregar pra ela. E o Gael pegou meu peito, ele já mamou de primeira, né? No comecinho sai só o colostro, nos 2 primeiros dias, se eu não me engano, acho que foram só 2 dias que eu tive o colostro. No 3º dia já desceu o leite. E aí vocês vão me perguntar, né, Zu, você não teve dor? Como é que foi a pega e tudo mais? Como a minha doula me ensinou a fazer a pega correta, eu não tive dor, mas eu confesso que quando desceu o meu leite, que meu peito ficou cheio, empedrado, quente, dolorido, eu juro, eu achei que fosse morrer, mas eu queria muito amamentar o Gael, então eu fiz minhas compressas de água fria, né? O ideal não é nunca fazer compressa de água quente, porque o calor, ele faz descer mais leite, ele estimula a produção de leite. Então eu botava a bolsinha fria pra poder tirar, né, toda aquelas pedras que ficam formando assim de leite, e massageava bastante. Quando ele começou a pegar meu peito, quando desceu o leite, eu juro, eu via estrelas assim, mas doía num grau. Só que eu pensava, cada dor que eu sentia, eu pensava assim, eu preciso alimentar meu filho, eu preciso nutrir meu filho, eu quero nutrir meu filho. E até hoje o Gael mama, né? Tá com 1 ano e 1 mês, ele ainda mama. Muita gente pergunta, Zu, quando que você vai parar de dar mamar pro Gael? Eu vou respeitar o momento dele, mas assim, eu acho que o limite que eu gostaria de botar
amamentar, seria até os 2 anos, que eu acho que até os 2 anos é muito importante a amamentação. Depois disso, né, eu acho que já não é tão necessário, mas estamos caminhando pra chegar até os 2 anos. E é isso, gente, assim, foi um momento que foi tão especial, sabe? Eu acho que não tem nada na vida que eu possa comparar com o parto, assim. A gente fala, né, a gente ouve, na verdade, muitas mulheres falando desse relato de que, nasce uma mãe. E é muito real isso. Eu sinto que naquele dia não foi só o Gael que nasceu. Eu renasci, sabe? Eu renasci com uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, com novas preocupações. É muito incrível, assim. Eu fico arrepiada só de lembrar, sabe? Porque é muito incrível. É muito... Acho que toda mulher tinha que, pelo menos uma vez na vida, tentar ter essa experiência, né? Eu sei que, infelizmente, não são todas as mulheres que conseguem, que podem. Mas se você pode e você deseja, olha, se joga, porque é maravilhoso. A gente sim quer ter mais um bebê, tá? Estamos programando isso, mas não pra esse ano, porque esse ano eu acho que é muita loucura. Pro ano que vem, estamos planejando mais um baby. Mas é isso, gente. Eu acho que tem mais detalhes. Se você ainda não assistiu o meu relato de parto no meu IGTV e você tem Instagram, então me segue lá. E assiste lá no meu IGTV, que eu conto algumas outras coisas que talvez eu tenha deixado passar despercebido aqui, mas já faz 1 ano e 1 mês, né? Então algumas coisas eu vou esquecendo alguns detalhes. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho de notificações para receberem os vídeos em primeira mão e até o próximo vídeo. Tchau! Oi! Meus amores, no vídeo de hoje, vocês, como estão vendo já aí no título, né? Vocês vão conhecer a minha penteadeira. Porém, essa penteadeira vocês nunca viram por aqui, nunca viram no meu Instagram. É uma novidade, tá? E ó, vocês já estão vendo que tem uma luz muito forte vindo aqui no meu rosto, né? E se eu falar pra vocês que tá tudo desligado as luzes aqui do quarto, vocês vão acreditar? Porque essa luz que está vindo é da minha super, hiper, ultra, mega penteadeira, que ela chegou esse final de semana e eu tô louca pra mostrar pra vocês todos os detalhes. Eu aproveitei pra organizar assim que ela chegou, aproveitei pra organizar minhas coisas e fazer um tour aqui pra vocês.